O nosso devocional de hoje está em Êxodo capítulo 6. Aqui nós vemos, já no versículo 1, o Senhor Deus respondendo aquela pergunta, aquela indagação de Moisés nos últimos versículos do capítulo 5, quando Moisés pergunta para o Senhor: por que fizeste mal a este povo? Ele pergunta: por que, Senhor? Por que fizeste mal a esse povo me enviando? Por quê? E aqui o Senhor Deus entra então com a resposta. No versículo 22 ele fala: por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Aqui eu estou usando a nova versão transformadora, que deixa mais claro, até porque nesse capítulo 6 Deus vai falar com ele sobre os nomes que ele usa, que ele usou com os patriarcas. Então o Senhor Deus responde a pergunta de Moisés aqui no versículo 1. E no versículo 2, a pergunta ele responde dizendo: agora você verá o que eu vou fazer. Que ele estava perguntando por quê. E no 2, o Senhor já se revela a ele como Javé. Eu sou Javé, o Senhor, ou Jeová. Nós falamos sobre o tetragrama nos capítulos anteriores. No versículo 3 ele fala: aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei meu nome Javé. Se você for ler na Almeida Revista e Corrigida, ela vai trazer todas essas palavras para Senhor, Senhor, mas nessa nova versão transformadora e outras versões, ela já separa aí o El Shaddai do Javé, que dá uma melhor compreensão. Então ele diz aqui: eu apareci aos patriarcas como El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas a você eu estou me revelando como Javé. Então, a Moisés e a sua geração, o Senhor Deus se revelou como Javé. Aos patriarcas como o forte, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o que tinha poder e tem poder para realizar todas as coisas. E agora, para essa geração de Moisés, ele se revela como Jeová, o Javé, o imutável, o que vai cumprir a promessa feita aos patriarcas. E a gente vê que a revelação bíblica ela é progressiva. Lá em Gênesis 3:15, quando o Senhor Deus faz a promessa de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, o proto-evangelho, né? Quem lê o texto ali, ou quem estava naquele contexto ali no jardim, por exemplo, uma comparação, jamais ia compreender que aquela serpente ali, que Deus estava se referindo, aquela serpente lá do jardim, seria a antiga serpente, seria revelada lá em Apocalipse como Satanás mesmo ali. A gente vê que o contexto, hoje nós temos uma visão ampla de toda a Bíblia, do Novo e também do Antigo Testamento, mas eles não tinham. E a revelação de Deus ela é progressiva, e na nossa vida também. Os patriarcas como El Shaddai Todo-Poderoso, Moisés, a sua geração, já como o Jeová, o Javé, o que cumpre a promessa. Inclusive o próprio Deus fala que para Moisés ele se revelava e falava de uma forma diferente e mais pessoal do que anteriormente. E nós vamos perceber essa progressão aí na revelação. E para a igreja que somos nós, ele não quer, por exemplo, que nós o vejamos apenas como El Shaddai Todo-Poderoso ou como Javé, mas para nós ele é o Emanuel, o Deus conosco, o que habita em nós. Não é como aquele apenas o Senhor que habitava entre os querubins. Nos Salmos vem falar sobre entronizado entre os querubins, porque ele estava lá se revelando na tampa do propiciatório lá da Arca da Aliança, os querubins ali. Não, o Senhor, ele além de tudo isso, ele é um Deus que cabe dentro de nós, cabe no nosso coração, que habita em nós. Como diz o apóstolo Paulo: não sabeis que sois o templo e morada do Espírito Santo. Então olha como nós fomos agraciados. O próprio escritor aos Hebreus vem falar sobre isso no capítulo 11. Então a igreja ela é graciada com tudo isso. O próprio Espírito de Deus é derramado no nosso coração.
No Antigo Testamento não havia uma compreensão como nós temos hoje da Trindade e assim por diante. Então o Senhor Deus diz aqui no versículo 3, aparecia aos patriarcas como El Shaddai, mas a vocês agora como o Javé. Glória a Deus por isso. E aqui a gente observa o Senhor falando já no versículo 5 ali, que ele ouviu o gemido dos israelitas, que ele ouviu e lembrou-se da aliança que fez com eles. O nosso Deus é um Deus que ouve o gemido, até os gemidos inexprimíveis da alma através do Espírito Santo. Nosso Deus, ele ouve e ele vem em nosso favor, como aconteceu aqui. Nosso Deus é um Deus real, um Deus que está conosco. Glória a Deus por isso. Isso é muito confortador, muito consolador nós entendermos isso aqui pela palavra de Deus. A partir então do versículo 6, ele começa a fazer promessa. Você vê aqui os verbos, tirarei, livrarei, resgatarei, tomar-vos-ei, serei, levarei, darei. Só que o versículo 9 mostra aqui, Moisés transmitiu ao povo toda essa mensagem. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos, estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? A nossa fé, a nossa esperança são bloqueadas por circunstâncias físicas, circunstâncias externas, temporais, e a gente fica limitado, perdemos a fé, perdemos a esperança, fazemos como o povo de Israel. Mas no versículo 10 mostra que o Senhor Deus disse a Moisés, aí vem o 11, volte a Faraó, o rei do Egito, diga a ele, o Senhor, a gente vê aqui que não trata o povo segundo essa falta de fé. E eu lembro do Salmo 103, que o Senhor diz ali, né, a palavra de Deus diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque lembra da nossa estrutura, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. E é isso que ele faz conosco, porque se ele fosse tratar conosco segundo a nossa estrutura, é o que diz a palavra de Deus, quem subsistiria? Quem subsistiria? O Salmo 130 diz isso. Mas contigo está o perdão. Então olha só, o Senhor Deus não considera a falta de fé, a falta de esperança do povo, pelo contrário, manda Moisés falar diretamente com o faraó, e aqui nós vemos o Senhor lhe dando direção e mudando a situação. Só tem um porém que a gente vai observar novamente aqui. No versículo 12, Moisés diz, mas Senhor, os israelitas já não querem me dar ouvido. Realmente, a gente viu isso ali no versículo 9. Como posso esperar que Faraó me escute? Quer dizer, se nem os meus próprios irmãos me deram ouvido, quanto mais Faraó, e ele ainda completa, ainda mais que eu sou pesado de língua, ou aqui na nova versão transformadora, que tenho tanta dificuldade para falar. E o Senhor de novo dá ordem para Moisés, e ele voltando naquele sentimento ali de inferioridade, naquela falta de fé e de confiança no Senhor. E ele encerra aqui, a gente vê o Senhor falando para Moisés, eu sou o Senhor, no versículo 29, transmita ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, olha o 30, Moisés questionou o Senhor e disse, não posso fazer isso, tenho tanta dificuldade para falar, porque o faraó não me daria ouvidos. Meus irmãos, às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Deus está mostrando, Deus está fazendo promessas, Deus está dizendo, eu serei contigo, eu estou contigo. E a gente fica retornando na nossa fraqueza, mostrando para Deus a nossa fraqueza, a nossa inferioridade, a nossa limitação. Mas Ele conhece todas elas. Se Ele te enviou, vai, porque o resultado será vitória. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa meditação, uma boa leitura na palavra de Deus.